Oi, eu sou o Dr. Júlio César, médico cardiologista, e estou aqui dando sequência à aula de eletrocardiograma. Se você não viu as aulas anteriores, vem aqui no canal, tá? Aí você deve estar se perguntando, pô, cheguei até aqui, mas será que eu já consigo fazer algum tipo de avaliação de um eletrocardiograma? E a resposta é sim, você consegue, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês com este exemplo. Qual que é o primeiro passo do eletrocardiograma? É a identificação. Quais são os critérios da identificação? Nome, idade, sexo e quadro clínico. Nome é o seu José, paciente de 50 anos de idade, previamente hipertenso, comparece a uma consulta de rotina no ambulatório com o cardiologista e traz esse eletrocardiograma. Pronto. Segundo passo do eletrocardiograma é a padronização. O eletro está padronizado. Eu falei para vocês, é aquele 25 milímetros por segundo na horizontal e os 10 milímetros correspondendo a 1 milivolt na vertical, tá? É a padronização. Então, se você chegou até aqui e não está no padrão ou o eletro não é do paciente, você já consegue dizer que precisa fazer outro eletro. Tudo bem? Esse eletro não está correspondendo. O terceiro passo do eletrocardiograma é dizer se o ritmo é sinusal. O que é um ritmo sinusal? Todo impulso elétrico sai do nosso sinusal. Para ele ser sinusal, ele precisa ter quatro critérios. Ó, quatro critérios. Então vamos lá. Quais são eles? Onda P positiva em D1, D2 e AVF, apesar dela estar pequenininha, mas ela está aqui, ó. De mesma morfologia na derivação que a gente está olhando. Então, ó, olha, essa onda P é igual a essa onda P, que é igual a essa onda P. Né? Não tem uma para baixo, uma para cima, uma grande, uma pequena. Então, todas elas são relativamente iguais. Toda onda P precede um complexo QRS, tá vendo? P, QRS, T. P, QRS, T. Você não tem umas ondas P perdidas por aí. E a frequência tem que estar entre 50 e 100, né? Abaixo de 100 e no mínimo em 50, tá? E aí você consegue saber a frequência cardíaca do paciente também. Geralmente a gente opta por olhar o D2 longo, né? E aí eu falei para vocês que esse papelzinho aqui, ele roda por 10 segundos. Se ele rodasse por 1 minuto, quantos quadradinhos ele passaria? Por 1.500 quadradinhos. Por isso que eu pego 1.500 e divido pelo número de quadradinhos entre um batimento ventricular e o outro batimento ventricular. Outra forma que eu tenho de fazer é lembrar que dentro de cada quadradão eu tenho 5 quadradinhos. Então, se eu pegar 1.500 e dividir por 5, eu vou ter 300. Então, eu posso pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos ou 300 pelo número de quadradões. Então, vamos supor também que a regra prática que a gente usa, que o outro batimento estivesse aqui, ó. Então, qual seria a frequência cardíaca? 300. E se tivesse aqui, 150. E se eu dividir 300 por 3, 100. 75, 60, 59, 60. Estaria sinusal. Ou seja, até esse ponto você consegue olhar um eletrocardiograma e dizer se ele é sinusal ou se ele não é. Se ele não preencher esses critérios que eu falei para você até aqui, ele não é um eletro normal. Ah, mas o que está alterado? O que, que é? Nesse momento não importa. Você primeiro precisa olhar um eletrocardiograma e dizer: este eletro, para mim, ele não está normal. Aí você vai começar a identificar, mas esses passos eles são importantes. Então, até aqui, você já consegue olhar para um eletro e dizer se ele está normal ou não até esse passo. Tudo bem? Mas agora a gente vai começar a olhar as ondas. Agora a gente vai entrar lá no PQRST. Tá vendo como antes de você sair olhando um monte de coisa no eletro, tem que seguir esses passos? Então vamos lá. Deixa eu passar o slide aqui. A gente tem aqui o próximo slide. A gente está chegando então no passo 5, tá? Que é a onda P. Tá? Agora a gente vai se concentrar aqui na onda P, que é a contração atrial. Tudo bem? O que eu quero que vocês se concentrem aqui agora? Lembrar que eu falei para vocês lá no começo que a primeira metade da onda P corresponde ao átrio direito e a segunda metade da onda P corresponde ao átrio esquerdo. Tudo bem? Esquece o restante. Vamos supor que eu tivesse uma sobrecarga. No eletrocardiograma, a gente está falando de eletricidade, então geralmente a gente vai falar de sobrecarga. Então vamos supor que eu tenho uma sobrecarga atrial direita. Você acha que essa sobrecarga vai influenciar mais na altura da onda P ou que ela vai influenciar mais na largura da onda P? Pensa.
Ela vai influenciar mais na altura, né? Porque se ela fosse influenciar na largura, olha só, vamos supor que ela ficasse maior, ela ia cair, ó, aqui dentro e você não ia nem ver essa alteração. Então, quando eu tenho uma sobrecarga atrial direita, eu vou ter uma aumento na altura, que vai aumentar a altura da onda P. Logo, se eu tiver uma sobrecarga atrial esquerda, eu vou ter um aumento da largura da onda P. Mas aí eu preciso saber como é que eu bato o olho no eletrocardiograma e sei que aquela onda P está normal. Essa que é a coisa. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Alguém sabe qual que é a altura e a largura máxima da onda P? Eu digo que agora o eletrocardiograma é contar quadradinho. Então tá aqui, né? Qual é a altura máxima da onda P? 2,5 quadradinhos, 2,5 milímetros de altura, tá? Qual que é a largura máxima da onda P? 3 quadradinhos, tá? 3 milímetros. Então a gente consegue, já sabendo qual que é o normal de uma onda P, a gente consegue avaliar, tem uma sobrecarga atrial direita, tem uma sobrecarga atrial esquerda, tá? Então se você tiver lá uma onda P bem maior do que isso daqui, fala a favor de sobrecarga atrial direita. Uma onda P bem mais larga que isso daqui, fala a favor de uma sobrecarga atrial esquerda, tudo bem? Para critério de sobrecarga direita, geralmente é esse critério, altura maior do que 2,5 quadradinhos, tá? Quando a gente tem sobrecarga atrial esquerda, tem alguns outros critérios que eu vou mostrar mais para frente. Então tá aqui, ó. Sobrecarga atrial direita maior, né, do que 2,5 quadradinhos, e a gente vai olhar principalmente nas derivações inferiores, na D2, D3 e AVF. Lembrar lá da rosa dos ventos, né? Preferencialmente a gente olha no D2, por que que o D2? Que é o que está bem aqui, ó, na direção do batimento cardíaco. O D2 você vai ver que está aqui, ó, bem na direção aqui da ponta do coração. Então, preferencialmente é onde a gente olha. Tudo bem? Aí tem o que eu falei para vocês da sobrecarga atrial esquerda. Qual que é o primeiro deles? O primeiro deles é uma onda P maior do que 3 quadradinhos, 3 milímetros, tá? Outro critério que a gente usa é chamada de onda P bífida, maior do que 1 milímetro em D2, ou seja, cada, o bífida que a gente fala, ou então em corcova de camelo, por isso que eu botei esse desenho aqui. Então, se você olhar a onda P, ela tiver bífida, ela estiver fazendo esse formato aqui, em que cada corcova ocupe mais do que um quadradinho, também fala a favor de sobrecarga atrial esquerda. E a gente tem o que a gente mais usa, chamado índice de Morris. Eu vou mostrar exemplo disso, tá? Índice de Morris com uma área quadrada maior do que 1 milímetro, lá em V1. Então, se você olhar dentro da onda P em V1 exclusivamente, a onda P está grandona ali, ela ocupa mais do que um quadradinho de área. Tem exemplo disso, tudo bem? Então, olha aqui. Esse aqui é um corte, tá? De um D2. Então, aqui a gente teria o quê, ó? Vamos olhar aqui, ó. P, QRS e T. Tudo bem? Aqui, você consegue identificar, vamos supor que você já passou por todos os passos do eletrocardiograma até aqui, né? Os quatro primeiros passos, e agora você chegou neste momento aqui de avaliar o tamanho da onda P. Então, vamos lá. Qual que é a altura máxima da onda P? 2,5 quadradinhos. Então, ó, da linha de base aqui, ó, 1, 2. Não fala a favor de sobrecarga atrial direita. Agora vamos olhar a largura. Ó, tem meio quadradinho, seria 1,5, 2,5, vai, vamos colocar aí 2,5 de largura. Também não fala a favor de sobrecarga atrial esquerda, tá? Então, olhando essa onda P aqui, ó, essa onda P ela é normal. Tá vendo que eu só estou contando quadradinho? Agora, olha aqui. Aqui a gente tem, ó, pode parecer estranho, mas isso aqui é uma onda P, aqui é um QRS T. P, QRS, T. Tá vendo? O eletro já fica mais estranho. Você olha para ele meio estranho, mas se você seguir os passos, você consegue identificar. Então, olha aqui que a gente está vendo, ó. Qual é a altura máxima da onda P? 2,5 quadradinhos. Vamos olhar aqui, ó. Daqui daria 1, 2, 3, 4, 5. Teria pelo menos o dobro da altura. Isso aqui fala a favor de quê? Sobrecarga atrial direita, tá? Agora vamos ver a largura. 1, 2,
3 aqui no limite, né? Então aqui falaria mais a favor de uma sobrecarga atrial direita, batendo o olho nesse eletrocardiograma. Tá vendo como mesmo estranho, ó, um AVF negativo aqui, né, se afastando aqui do AVF, lembra da parede AVF aqui de baixo, FUT? Mas você vê que a onda P, por mais estranho que esse eletrocardiograma pareça para você nesse momento, se você seguir os passos, você consegue raciocinar e identificar aqui uma sobrecarga atrial. Tudo bem? Sobrecarga atrial direita. Vamos passar aqui agora. Olha esse eletrocardiograma aqui, ó. Vamos olhar esse eletro. Esse eletro acho que é até o que eu já mostrei ele anteriormente, né? Não dá para ver, teria que aproximar um pouco. Mas se a gente fosse seguir aqui, seria uma nova avaliação de eletrocardiograma. Mas se você olhar só a onda P aqui, ó, supor que a gente chegasse aqui na onda P, fizesse toda aquela avaliação que eu mostrei para vocês até aqui e chegasse na onda P. Se você olhar bem aqui dentro, você vai ver que tem no máximo 2,5 quadradinhos de altura por 3 quadradinhos de largura no máximo, tá? Menor do que isso. Então, não tem sobrecarga atrial, direita nem esquerda, tá? Agora vamos passar para o próximo. Olha aqui, o que eu falei para vocês. Lembra, isso aqui é onda P, ó. P, QRST. P, QRST. Aqui você tem uma onda P que não tem mais do que 2 quadradinhos, tá na derivação D1 aqui, tá? Você não tem mais do que 2,5 quadradinhos de altura, tem só um quadradinho aqui de altura. Mas olha só o que ela está fazendo aqui, ó. Onda P bífida, onda P em corcova de camelo. Isso aqui fala a favor de quê? De sobrecarga atrial esquerda. Tudo bem? Olha o outro critério que eu falei para vocês. Alguém lembra o nome? Índice de Morris. Índice de Morris positivo significa o seguinte, ó, isso aqui é uma onda P, QRST. P, QRST. Olha essa onda P. Tá vendo que aqui dentro tem mais do que um quadradinho? Se a gente fosse colocar a área dele aqui, ó. Aqui a onda P tinha que ser bem pequenininha, ela tinha que ocupar só um quadradinho. Mas tá vendo que aqui, ó, tem um quadradinho aqui, dois e mais meio de cada um aqui de cima? Tá vendo que aqui tem uma área muito grande, ela tinha que estar bem pequenininha. Se você voltar lá no outro eletrocardiograma e ver a onda P em V1, você vai ver que é uma onda P bem pequenininha que ocupa só um quadradinho, no máximo um quadradinho. Aqui ela está ocupando quase 4 quadradinhos. Então, a gente está falando aqui de um índice de Morse positivo. Esse aqui é o critério que a gente mais usa para sobrecarga atrial esquerda. Tudo bem?